Fala galera, tudo bem? Como você está? Paz de Jesus. Quero falar um pouquinho nesse vídeo sobre o papel de um líder de pequenos grupos, de um líder de célula, de RD, não sei como na sua região é chamado, na nossa igreja nós utilizamos um nome que a gente curte muito, que é RD, que significa Reunião de Discipulado. Então eu quero conversar com você um pouquinho, te passar um pouco. Eu sou pastor Maxwell, sou da igreja desde os meus 12 anos e já trabalhei muito desde novo, desde jovem, desde adolescente, com discipulado, com evangelismo, com missões, com pessoas. Eu quero poder te ensinar qual é o papel fundamental de um líder de pequenos grupos, qual o papel, a identidade ou como ele deve fluir para que a sua reunião cresça, para que pessoas sejam alcançadas, para que almas sejam salvas, para que pessoas sejam batizadas e para que aqueles que foram batizados possam também evangelizar outros, continuar o processo. Inclusive, no finalzinho desse vídeo eu vou deixar aí um encartezinho, um linkzinho, onde eu falo sobre evangelismo via relacionamento. Tenho certeza que vai contribuir para a sua liderança, para você que quer aprender a como ganhar almas, a como tocar pessoas, a como manifestar o reino. Duas coisas importantes que eu quero poder falar com você que tem um desejo de tocar pessoas, de ganhar almas. São duas coisas. E essas duas coisas estão relacionadas talvez a uma palavra, que significa relacionamento. Então, a vida do líder, do discipulador, daquela pessoa que está se reunindo com outros, a vida de oração é fundamental. Todo líder, toda pessoa, todo cristão que está tentando tocar outros, a sua reunião ela deve ser gerada num quarto de oração. Então assim, cara, moça, rapaz, você não pode deixar de orar. Você precisa ter uma vida de devocional todos os dias. Você precisa aprender a orar, você precisa orar, você precisa estar em Deus. Você precisa todos os dias estar em Deus em oração. Entenda uma coisa, só uma pessoa cheia de Deus pode influenciar uma pessoa cheia de pecado. Vou repetir, só uma pessoa cheia de Deus pode influenciar uma pessoa cheia de pecado. Então a sua vida de oração é primordial. Você não pode deixar, não cabe mais isso. Você precisa manter a sua vida em Deus. Você precisa manter o seu coração em Deus. É no momento de devocional, cara, nos momentos de oração, é que cadeias, que raízes de pecado se quebram, sabe? É nos momentos de oração que Deus inflama o seu coração para que você possa influenciar outros. Você não pode largar o seu lugar secreto. Você não pode largar o seu lugar de oração. Você não pode deixar seu lugar de oração. Todo crescimento ele é uma consequência. Todo crescimento vai depender da sua vida de oração. Então existem coisas que vão acontecer no automático. Tudo que precisa fazer é guardar o seu coração, estar em Deus em oração, estar em dia com a sua devocional. Você precisa orar e se relacionar com Deus todos os dias. Isso não tem como mais a gente deixar de fazer isso. É o seu momento mais especial, é o seu momento mais importante. Não importa se talvez você tenha o seu tempo com o trabalho, com a sua família, você precisa se organizar e tirar o seu tempo de oração. A Bíblia já diz que o reino de Deus, que é relacionamento, é tomado à força, e somente aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então assim, você precisa ver que a sua reunião, a sua liderança, o que você faz, começa num quarto de oração. A sua reunião precisa ser iniciada no seu lugar de oração. A sua RD, a sua célula, os seus pequenos grupos, a sua reunião, ela começa em um lugar de oração. Quando você manter a sua vida em Deus, em oração, em relacionamento com Deus, em comunhão com o Espírito Santo, eu tenho certeza que Deus vai inflamar o seu coração, vai apaixonar você. Sabe, só o Espírito Santo coloca em nós a motivação para que nós possamos tocar outras pessoas. Então o inverso também é o contrário. Pessoas que não querem tocar outros, pessoas que não querem se envolver na obra, são pessoas que não têm vida de oração. É impossível um homem e uma mulher que ora ficar sem se envolver com as coisas do reino. É impossível. Então, meu amigo, minha amiga, ore. Abra mão, sabe? Se sacrifique para estar em Deus em oração, guarda o seu coração. Eu tenho certeza que Ele vai te usar de forma maravilhosa, de forma poderosa. Você precisa estar em Deus em oração, você precisa buscá-lo, você precisa se encher dele todos os dias. É no seu lugar de oração que cadeias são quebradas, é no seu lugar de oração que sabe que aquelas guerras na sua mente, elas são vencidas, é no seu lugar de oração, na sua devocional. Então, faça isso, que a sua liderança será uma consequência. Segundo ponto importante, dentro de relacionamento,
são as pessoas. Eu costumo dizer que todo líder de pequenos grupos, ele não é líder de uma reunião, ele é líder de um propósito. Tanto que essa é a diferença de uma reunião de pequenos grupos, célula, RD, uma RD, a diferença de uma RD para um culto no lar é que no culto no lar as pessoas elas estão lá apenas para viver aquele momento. Passou o culto, acabou, elas só vão se ver, elas vão se falar, o compromisso de estar umas com as outras vai ser no próximo culto no lar. E discipulado não é isso. Discipulado é todos os dias. Então todo líder de RD, de célula, todo líder, ele não é líder de uma reunião, ele é líder de um propósito. Então a reunião ela acontece uma vez por semana com um propósito, ok? Com um objetivo. Mas o discipulado tem que ser todos os dias. Era uma chamada de telefone, é uma mensagem no WhatsApp, era um café que você vai tomar com aquela pessoa. Isso tem que ser todos os dias. Então, para o seu crescimento, para que você venha conseguir crescer e desenvolver o seu ministério, a palavra é relacionamento. Você precisa se relacionar com Deus e se relacionar com as pessoas a qual você lidera. Se você fizer isso, meu amigo, Deus vai te usar poderosamente, sabe? Você vai fluir, vai manifestar o reino de Deus. Então, assim, se importe com pessoas, esteja com ela, ame pessoas, porque esse é o que Deus fez, Deus ama pessoas e nós precisamos amá-las também. Então, quando você ora, Deus inflama o seu coração e você toca pessoas. Então, esses são os dois segredos para que você possa desenvolver bem o seu ministério com o discipulado, que é relacionamento com Deus e relacionamento com pessoas. Então, a partir do momento que você ora, mantém sua vida em oração e que você entende que você não é responsável por uma reunião, mas você é responsável por um propósito, você está ali para conduzir pessoas, você está ali para preparar pessoas, para que eles deem continuidade a outros sobre aquilo que você está fazendo. Então, que Deus te abençoe e em nome de Jesus, curta o nosso canal, aciona aí o sininho, porque eu estou sempre enviando um vídeo ensinando você sobre o discipulado, falando sobre casamento, falando sobre relacionamento com Deus, falando sobre a sua vida de oração, a sua vida de devoção, a sua vida ministerial. Tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.